que eu estou muito a fim de fazer. Eu tive o privilégio de estar numa aula de um historiador que me ensinou a todos que estavam naquela aula muito, e que ensina não só os que o escutam nessas aulas remotas, mas já eu vou apresentar o professor João Daniel, que eu tenho certeza que já está aí do outro lado. Eu queria agradecer o tempo dele e a dedicação. Ele é super ocupado. Oi, professor, tudo bem? E queria dizer o seguinte, antes, até um tempo atrás, a história só era contada quando ela terminava. A gente se habituou um pouco a ter essa relação difícil ou complicada, né, conflituosa com a história. Esse século em especial, mas nunca foi assim, a história ela não se esgota assim, os fatos eles são ligados, eles são consequentes. Só que esse século em especial, o final do século passado, nos trouxe a nós mortais, que não somos historiadores, né, a sensação que a história que deixamos para trás traz consequências, sim, importantes e que nunca devemos desprezar o que deve ser um aprendizado. Senão, por que algumas sociedades, por exemplo, se tornam bem-sucedidas e outras não, né? Porque o mundo globalizado que vivemos hoje, ser bem-sucedido é o que exatamente do ponto de vista da história? Ou ser bem-sucedido não é mais como era antigamente, como fala aquela música lá, né? Tem até um livro muito legal do Jared Diamond, que é sobre colapso. O nome do livro é Colapso, como as sociedades escolhem o sucesso ou o fracasso. E eu arriscaria dizer que tem muito a ver com a história, porque tem a ver com as escolhas. Para responder essas questões que eu batizei hoje de questões existenciais da nossa história, não só do Brasil, né, professor, mas do mundo, eu tive o privilégio de encontrar, eu encontrei a recente, mas o Brasil já conhece esse cara que é incrível, um professor de história que fala de forma clara sobre o que não devemos esquecer. E nos mostra como que a gente deve ligar os pontos, sabe? O lé com o cré, e ele consegue retratar o que se chama na história as efemérides históricas, de uma forma muito brilhante, muito clara, como eu já mencionei. É quase um alinhamento de planetas, não sei como eles conseguem, mas o professor João Daniel, que está aí já no seu vídeo, na tela do seu computador, do seu celular, da sua TV, é um desses caras. Ele é historiador, mestre em relações internacionais, e desde 2003 ele dá aula para candidatos do concurso de admissão à carreira diplomática, e por ele, ou pelas aulas dele, a brilhante forma de ensinar, já passaram muitos diplomatas do Ministério das Relações Exteriores. Ele foi professor do Colégio Pedro II, que é uma referência no Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, coordenador de graduação e pós-graduação na Universidade Cândido Mendes, e ele hoje dá aula de política externa brasileira na PUC do Rio. E ele, se eu for ficar falando aqui, quem é o professor João Daniel, a história dele já vai ocupar um tempo. O que eu sei nós estamos diante de uma autoridade quando ter clareza sobre a história. Então, professor, muito obrigada pelo seu tempo. Bem-vindo ao nosso programa. Vamos ter aí 15 minutos. Você está diante do maior tempo da televisão brasileira para entrevistas, 15 ou 20 minutos. No mínimo, para a gente falar sobre vários assuntos. Eu queria começar, antes, lhe dando boa noite, claro, mas perguntando o seguinte: como os acontecimentos desse século, na verdade, eles afetaram e afetam ainda a economia e a geopolítica no mundo? Você pode fazer o recorte que você quiser, que você achar interessante, porque a gente está na terceira década do século XXI e a gente tem a sensação que nós fomos achatados de algum modo, né? Porque as coisas estão acontecendo ou muito aceleradas, que deixa turva a nossa percepção dos fatos, ou então ainda não aconteceram direito. Então, acho que esse seria um bom ponto de partida aí para a gente começar a nossa conversa. Obrigada pelo seu tempo. Maia, muitíssimo obrigado pelo convite, muitíssimo obrigado pela recepção tão calorosa, tão carinhosa. Acho que desde a minha mãe eu não sou tão bem recebido em algum lugar assim. Você é muito, muito gentil. Agradeço todas essas hipérboles extraordinariamente exageradas que você fez a meu respeito, ao meu currículo e à minha capacidade de lecionar. Mas, como diria o Cazuza, né, numa paráfrase, aí, hipérboles sinceras me interessam, então eu fico satisfeito e contente, né, já de saber que nem vou precisar fazer terapia essa semana com tanta generosidade que você me ofereceu.
tentando responder um pouco a sua indagação, né, tão ampla, eu diria que, em primeiro lugar, nem sempre os marcos cronológicos do tempo eles batem de maneira muito exata com o que a gente chamaria de século ou de década, né? Por exemplo, os historiadores eles meio que consagram o século XX como começando com a Primeira Guerra Mundial ou com a Revolução Russa, e que até 1914, 1917 as pessoas ainda viviam como se vivia no século XIX, e a grande transformação que inaugurou o século XX teria sido a Revolução Russa e o surgimento de um país comunista, que depois vai dar origem à bipolaridade, ou a Primeira Guerra Mundial, que conflagrou o planeta inteiro, né, com participação de quase todos os países do mundo. Mesma coisa em relação ao século XXI. Né? A maior parte das pessoas considerava, a gente não sabe como é que isso vai ser visto no futuro, mas a maior parte das pessoas considerava que o século XXI teria começado com o atentado do 11 de setembro, em 2001, né, que fez 20 anos esse mês. Agora a gente já não tem mais tanta certeza se no futuro a gente já não vai enxergar o século XXI a partir do momento em que a China teria ultrapassado os Estados Unidos como grande potência tecnológica e militar, e isso ainda não aconteceu. Né? O PIB chinês per capita já é maior que os Estados Unidos, o PIB chinês por poder de compra já é maior que os Estados Unidos, mas o PIB global absoluto em dólar não é. E o poder militar americano ainda é muito maior do que o poder chinês. Mas isso pode acontecer no nosso tempo de vida. Né? Isso pode acontecer num prazo curto de tempo. Uma outra perspectiva eu poderia considerar que a pandemia do coronavírus, que já dura quase 2 anos, seria o marco inicial, né? Ultrapassando ou transformando o 11 de setembro. E aí não seria mais o 11 de setembro, a guerra contra o terror e etc. Em suma, depende sempre do enfoque. Né? E a gente não tem o monopólio no presente do enfoque que o futuro vai nos dar, até porque isso é sempre uma coisa que se modifica, invariavelmente. Né? Dependendo da interpretação que a gente faz, o presente começa a olhar para o passado de maneira distinta, né? Uma outra perspectiva. Uma coisa que a gente vê, por exemplo, é a desmontagem das estátuas, né? A história sendo reescrita. Cristóvão Colombo, que durante 500 anos reinou de maneira soberana e absoluta como sendo o descobridor da América, nos últimos meses perdeu um monte de estátua em vários lugares diferentes. No México, essa semana, teve uma estátua do Colombo que foi desmontada, né, e foi retirada lá, e o presidente do México celebrou isso, e a prefeita do México, né, também mandou, da cidade do México, né, mandou retirar a estátua, e no lugar vai colocar a estátua de uma mulher indígena oprimida. Então, o olhar da descoberta da América está cedendo lugar hoje, em um país importante como o México, a ideia de invasão, de conquista, de violência, né, de morte. Né? Eu fico me perguntando o que pode ser feito com um país que se chama Colômbia. Afinal de contas, se isso chegar às últimas consequências, a Colômbia vai ter que mudar de nome, não vai poder homenagear alguém que começou um genocídio dos povos indígenas. Né? Então, essas perspectivas elas mudam o tempo inteiro. Isso que você falou, né, de que é importante os historiadores. Para lembrar ou para dar um novo enfoque, sem sombra de dúvida, esse é o principal papel do historiador. Né? Lembrar coisas que a gente quer esquecer, ou que a gente esqueceu, e mostrar que existem, né, perspectivas múltiplas que são ressignificadas dependendo da história. Né? Tem uma música, né, você estava falando aí da música, né, no início, alegre, extraordinariamente contente do seu programa, né? Tem uma música que diz: o futuro não é mais como era antigamente. Né? E isso é verdade, numa perspectiva brasileira também. Né? Durante pelo menos os últimos 100 anos, o Brasil sempre foi o país do futuro. A gente sempre olhava para o futuro de maneira esperançosa, com uma boa perspectiva, né, com uma alegria, a nossa música, o nosso cinema. Né? O brasileiro tinha uma alta imagem de ser um povo alegre, de ser um povo contente, de ser um povo feliz. E de uns tempos para cá, pesquisas têm mostrado que o brasileiro está mudando essa maneira de enxergar a si mesmo. Né? É um dos países com grande taxa de pessimismo em relação ao futuro. O Gilberto Gil deu uma entrevista recentemente dizendo que a gente não é mais o país do futuro porque a gente não tem mais esperança de que o futuro vai ser melhor do que era do passado. No tempo do meu pai ou do meu avô, havia sempre essa perspectiva. Né? A vida do meu pai foi muito melhor que a vida do meu avô, e a minha vida, né, é uma vida mais próspera, mais alegre. Eu fui a primeira pessoa da minha família, que é uma família de imigrantes da Paraíba, meu avô, né, e do Rio Grande do Norte, e eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer um mestrado na faculdade. Minha mãe foi a primeira pessoa da família dela a fazer uma graduação. E meu avô provavelmente foi a primeira pessoa da família dele a ser alfabetizado. Então você vê que a minha família ela viveu um processo de evolução. Né? Isso eu acho que pode ser visto por muitas outras famílias, porque o Brasil era um país, né, em ascensão, um país que crescia. Né? Ao longo do século XX, o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo. Se a gente pegar do período de 1930 a 1980, mais ou menos, foi certamente o país que mais cresceu no mundo, né? Comparado talvez com o Japão. E isso, obviamente, tem um impacto na vida das famílias, na vida das pessoas. Né? Não tem nenhuma dúvida
de que você tem menos irmãos, talvez, do que sua mãe, do que seu pai, né? E que, por sua vez, provavelmente tem menos irmãos do que seus avós, né? Então, a gente vê numa perspectiva até da nossa família e da nossa vida o quanto o otimismo motivou e levou esse país. Muitas vezes, às vezes, sem até embasamento prático. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem um pessimismo, ou pelo menos no curto prazo, um enorme pessimismo em relação ao futuro, fora aquelas, né, milhares, centenas de milhares de famílias que estão lutadas, né, por conta da pandemia, né, ou que estão sofrendo porque não tem emprego. Em suma, o papel do historiador é mostrar um pouco essas perspectivas, né, daquilo que foi esquecido, daquilo que foi apagado, né, pelas sociedades, né, e tentar lembrar essas perspectivas em outros tempos, em outras épocas. E você falou muito do Brasil e, assim, faz tempo que a gente deixou, até porque o mundo globalizou, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Os fatos, eles eram isolados antes, aparentemente muito isolados, então os países não abriam uma janela para ver o que estava acontecendo lá fora e a gente tinha um impacto que a gente não conseguia mensurar e conseguia sentir, mas não sabia exatamente por quê, econômico, geopolítico, de nova ordem mundial, que daqui a pouco a gente vai até falar sobre a desordem mundial, né? Mas, assim, o que nós brasileiros, nesse momento, devemos ficar atentos, embora ainda econômica e politicamente frágeis e isolados? Porque, assim, a gente está diante... Eu vi na sua aula que você fala da sua preocupação como historiador, com a sua percepção, na verdade, em relação ao Mercosul. Então, a gente já foi muito estratégico dentro da América Latina, dentro do Mercosul, dentro dos BRICS, das coisas todas, e a gente perdeu posições que eram muito estratégicas do ponto de vista do que o mundo vive hoje, né? O que devemos ficar atentos, nós que estamos diante dessa desesperança que você tão bem colocou do ponto de vista histórico, né? Mostrando... tendo uma percepção de impacto, principalmente social, quando a história olha o que impactou e o que não impactou, por que estamos tão desesperançosos e onde a gente deve depositar, olhando para a nossa história, conectada com a história do mundo, a nossa esperança, professor, na sua opinião, do ponto de vista sempre da história, é claro. Maia, obrigado por essa pergunta. Esse é o meu campo de trabalho, né? Eu trabalho com a política externa brasileira, é essa disciplina que eu leciono na PUC do Rio de Janeiro e é esse assunto que eu discuto do ponto de vista histórico com os alunos que querem se preparar para o concurso do Itamaraty, para a carreira diplomática há quase 20 anos. Então, acho que vale a pena a gente dividir a sua pergunta em dois campos, o campo conjuntural e o campo estrutural. Do campo conjuntural, de fato, o Brasil nunca, em sua história, eu não consigo imaginar isso nem na época do Império, no século XIX, um nível de isolamento internacional tão grande. Um nível de desprestígio, um nível de pária, e acho que esse era um objetivo mesmo da política externa atual, colocar o Brasil numa situação de isolamento tal. Em parte, isso é percebido por uma parcela da população, a parcela que tem contato com o internacional, que é o público mais intelectual, o público universitário, os empresários, por exemplo, que exportam, etc. Mas, para uma parte do Brasil, isso aparece de maneira muito indireta quando, por exemplo, aumenta o preço da gasolina, quando a inflação sobe, quando você tem o dólar, etc. Em suma, a gente está conectado no mundo e um isolamento internacional do mundo tem consequências. Tem consequências econômicas, tem consequências políticas, tem consequências de prestígio internacional, tem consequências que ainda não foram pagas integralmente e que vão ser pagas, infelizmente, por essa e pela próxima geração. Então, do ponto de vista conjuntural, eu diria, a situação do Brasil é a pior em termos de inserção internacional na América do Sul, na América Latina, em relação aos Estados Unidos, em relação à China, nosso principal parceiro comercial, em relação à Europa, a gente é profundamente desprezado mesmo, eu diria, por conta das nossas declarações e das declarações atuais da política externa brasileira em relação ao meio ambiente, em relação aos direitos humanos, em relação à questão do racismo, em relação às nossas lideranças, em relação ao nosso papel político, em relação às relações bilaterais, principalmente com as duas maiores potências, Estados Unidos e China. Não poderia imaginar nada pior. Então, o que eu posso dizer é que eu tenho esperança que o mais rápido possível a gente retome os rumos de uma política externa mais responsável, mais digna e mais inteligente, mais pragmática, como aquela política externa do Barão do Rio Branco, que negociou todas as fronteiras de um país continental que faz fronteira com 10 países sem declarar guerra nenhuma. Fez isso por meio da paz, por meio da negociação, por meio do diálogo, por meio do talento diplomático histórico que foi o Barão do Rio Branco ao longo do início do século XX.
Ou a política externa do Vargas, né, na década de 40, que no meio de uma guerra mundial conseguiu colocar o país numa situação em que a gente se modernizou, construiu uma companhia siderúrgica, desenvolveu um parque industrial brasileiro, né, e galgou a posição que eu acabei de dizer para você, né, fez do Brasil um dos países que mais cresceu no século XX. Então, sem sombra de dúvida, a política externa do Barão do Rio Branco, a política externa do Vargas, a política externa do Juscelino Kubitschek, ou mesmo a política externa do regime militar brasileiro, do Geisel, etc., serviriam de exemplo, talvez, para a gente tentar retomar os rumos que a gente perdeu em tão curto prazo de tempo, né? A gente sabe aquela frase famosa de que credibilidade é uma coisa que a gente demora anos, no caso da política externa brasileira, décadas, séculos para conseguir, e que pode ser destruída em pouquíssimo tempo, né? Isso eu acho que do ponto de vista conjuntural. Do ponto de vista estrutural, e aí respondendo até mais rápido, né, tem coisas que transcendem a isso, porque isso é conjuntural e eu acredito que vai mudar e que vai mudar no curto prazo e que a gente vai voltar a recuperar uma posição de prestígio internacional. Mas do ponto de vista estrutural, é mais grave, porque do ponto de vista estrutural, o Brasil perdeu várias oportunidades que, a meu ver, são fundamentais para a gente se inserir no mundo, né, num mundo competitivo e globalizado que você descreveu muito bem, que é o fato de que o mundo vai se tornar cada vez mais um mundo de tecnologia, um mundo de conhecimento, em um mundo de capacidade em várias áreas, na área da medicina, na área energética, como a entrevista que você vai fazer em relação à energia solar, né, e que eu fiquei com vontade de assistir agora, vou continuar ligado aqui com você para assistir também. Fique. E o Brasil está muito atrasado por causa da educação, né? O Brasil não prioriza a educação, né? Ao contrário de países como a Estônia, a Finlândia, a Coreia do Sul, né? A China, né, que forma mais engenheiros do que o resto do mundo, o Brasil forma pouca gente, né, que tem condições e capacidade de gerenciar um mundo de algoritmos. Os nossos jovens não estão preparados para serem programadores, para serem engenheiros de dados, né, para terem condições tecnológicas. Infelizmente, uma parte desses jovens passa fome, não tem acesso à universidade, não tem acesso à educação. Nós temos declarações de autoridade que dizem que educação não é para todo mundo mesmo, que é só para uma elite. E, infelizmente, a gente está na contramão do mundo em relação a isso. A gente não vai ser capaz de aproveitar o bônus demográfico que a gente viveu nas últimas décadas, né? Onde a população jovem, a população ativa do país, é maioria em relação àquela população que ainda não chegou à idade de trabalhar, né? E aquela ampla população que se envelhece. O Brasil é um país que está em processo de envelhecimento e, sem sombra de dúvida, a gente poderia ter aproveitado melhor esse bônus demográfico investindo pesadamente em educação e apostando no Brasil do futuro. Infelizmente, me parece que as apostas que a gente fez, não apenas atualmente, mas nas últimas décadas, foi no Brasil do passado. E a gente vai pagar um preço muito sério em termos de periferia se a gente não corrigir isso rápido e começar a investir em educação e treinar os nossos jovens para se inserir nesse mundo do futuro. É interessante que você falou de longevidade. Hoje eu fiz um post no meu perfil no Instagram, exatamente falando de como o Musk está investindo na questão de longevidade. Ele e outros multibilionários, né, trilionários, quer dizer, a humanidade querendo esticar a corda da mortalidade e a gente torcendo para nascerem pessoas melhores, né? E eu acho muito interessante quando você fala de tecnologia, nós somos um programa que falamos sobre empreendedorismo, tecnologia, inovação e criatividade. E eu sempre tenho o cuidado de, quando fala de tecnologia, alertar as pessoas que não é o que orbita em torno de nós, que somos privilegiados. Mas eu sempre faço um contraponto da questão da exclusão. Enfim, eu queria fazer mais duas perguntas para você. Uma delas a gente vive uma crise de lideranças mundiais, claramente, porque nós estamos numa nova ordem ou desordem mundial. Por tudo que tem acontecido, é inacreditável. E aí eu estou falando de geopolítica mesmo, nem estou falando do meio ambiente, que daria outra pauta, porque a gente tem tudo a ver com história também. Aliás, eu nem sei o que não tem a ver com história. E aí a gente também sofre uma crise dos órgãos de controle externos, né, de órgãos mundiais. Por exemplo, na pandemia a gente viu várias vezes a própria ONU, né, a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, tentando dar um rumo numa coisa que não estava prevista e que era quem estaria mais preparada para captar recursos, designar recursos, ver quais são as cidades de extrema pobreza, estabelecer prioridades, mas a gente não vai longe. No Brasil, a gente teve um apagão de dados, né? Porque não teve censo, então a gente não tem dados. Os órgãos de controle externo estão meio perdidos, então eu fico pensando uma aula sua que eu vou ter o privilégio de ver daqui a 10 anos, retratando nas suas efemérides
a questão do Brasil em 2021 e 2022. Achei que você gostasse de mim, Maia. Achei que você desejasse coisas positivas na minha carreira. Eu não imaginava que eu ia vir a esse programa para ouvir uma maldição dessa. Assim, você vai explicar isso daqui a 10 anos e tal. Que vaticínio triste para mim. Porque, assim, não, mas é porque também você viu que eu comecei o programa dançando e você me fez cair a ficha de que o Brasil é o país com mais falta de esperança no ranking, quando todo mundo só estava falando de feed, índice de felicidade, de botão no mundo inteiro, aí de repente a gente está no meio disso, não só por causa da pandemia, mas por tudo que estamos vivendo no nosso país, politicamente inclusive. Especialmente, né? Então, assim, é uma loucura isso. Então, como que a gente vê essa questão das lideranças mundiais? Porque antes a gente falava de líderes, assim, que a gente reputava eles, importância, caráter, força, coalizão, do bem, né? Quer dizer, e hoje a gente olha e a gente não tem mais esses líderes, né? E não tem mais esses órgãos fortalecidos. Isso é uma tendência do século XXI, professor? É uma trend. Líderes incompetentes, ineptos, ridículos, a história da humanidade está cheia em todos os tempos, em todas as épocas. Eu poderia dar aqui centenas e centenas de exemplos, inclusive na história do Brasil. Mas, de fato, você tem razão. Me parece que há uma proliferação de patetas, né, que lideram o mundo. Né? Para cada Angela Merkel, né, com sua sobriedade, o seu talento, né, a sua competência de uma cientista doutora que liderou a Alemanha, né, dos últimos 16 anos, né, você tem 1, 2, 3, 5 Donald Trumps, né, fazendo as suas firulas. Eu acho que isso tem a ver com uma sociedade do espetáculo, né, uma sociedade de mídia na qual uma parte do público confunde a política e a liderança com um púlpito, uma espécie de entretenimento. Então, a gente está tão bombardeado de entretenimento, de um modo geral, que a gente acredita que a política também deve ser entretenimento. E aí, não por acaso, a gente elege entertainers, né, elege, né, influencers, elege atores, elege artistas, elege indivíduos que fazem performance, ao invés de fazer política. Política é a arte do diálogo, do conflito, da negociação, do encontro, do meio termo. Né? Uma forma de fazer política muito diferente é a forma da performance, que tem um lado profundamente negativo, porque quando você está preocupado com performance, você não está preocupado com longo prazo. Você está preocupado com um curtíssimo prazo, com a sua audiência imediata, com a sua audiência dos próximos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 50 minutos, né? Uma audiência de curta memória, uma audiência quase idiotizada que está ali zapeando, trocando a coisa do Twitter, no WhatsApp, etc., ou no TikTok. Então, isso tem um elemento muito negativo, né, que diminui a qualidade dessas lideranças, né, que não estão preocupadas em dialogar, mas preocupadas em audiência, em views, em likes. Isso eu acho um problema. Entretanto, por outro lado, me parece que tem um potencial também de democratização. Né? Durante muito tempo, uma parte dessas lideranças eram escolhidas por meio de uma elite que tinha acesso à educação, que tinha acesso ao conhecimento, que tinha acesso a voto, inclusive em vários lugares, e que, portanto, era uma elite um pouco mais selecionada ou seleta, o que, obviamente, não exclui o fato de terem lideranças também muito ruins, ou às vezes excludentes, mas, de um modo geral, selecionava um pouco esse tipo de liderança. Agora não. Né? Agora você tem o povo inteiro, né, participando dessa arena, ainda que por meio do espetáculo. A minha esperança é que, por meio da educação, e aí você me desculpe se eu estou sendo monotemático, né, e falando sempre do mesmo assunto, por meio da educação, nós tenhamos um povo mais capacitado, sobretudo, inclusive, educado, depois de ter votado errado, né, de entender que o voto dele tem importância sim, né, de que o voto de protesto tem consequências, né, o voto numa influencer, numa celebridade com pouca capacidade de liderança, de governo, é ruim. Né, e isso aconteceu nos Estados Unidos, né, depois de 4 anos, né, de governo Trump. A gente vê lá, né, que houve um certo arrependimento por conta da enorme capacidade que o governo Trump teve de gerenciar a pandemia. Essas organizações internacionais que você menciona, a ONU, a OMS também, né, elas não têm mais poder do que os estados. Né? Então, é claro que uma organização em relação ao meio ambiente vai ter muito mais poder no governo Biden, que dá importância ao meio ambiente e a questão do verde, do desenvolvimento sustentável, do que o governo Trump, né, que boicotava essas organizações. Então, é claro que os países é que formam essa organização internacional. Então, me parece que as pessoas estão começando a perceber que o voto delas e que a escolha delas tem consequências. Né, e que não é simplesmente uma votação no Instagram, uma votação no TikTok. Então, acho que sim, tem um lado negativo, né, que é o lado da sociedade do espetáculo, que dificulta a formação de lideranças qualificadas, que estão preocupadas com o espetáculo. Mas, por outro lado, tem um lado positivo, porque a ampliação democrática é positiva. Né? Então, o povo vai sendo educado.
né? Assim como a gente foi aprendendo da democracia, né? A participar da democracia, a democracia se constrói fazendo, o erro faz parte do conhecimento, né? Então, votar errado, né? Ensina ao povo que isso é muito sério, que isso é muito importante, que isso é muito relevante, você tem que pensar, tem que refletir. Sim, tem que Então, pensar. se a gente Exatamente. sobreviver a isso, né, provavelmente sairá disso mais forte e mais educado. E eu estava pensando que você falando o que a gente fez com as democracias que foram conquistadas e que elas estão sendo revistas, né? Assim como a economia está sendo revista, né? Quer dizer, tem coisa que faz sentido ainda que não faz, tem coisa que se fragilizou, era para estar fortalecido. Eu falei dessas instituições, mas tem a FAO, tem coisas, tem esses tratados mundiais globais que são só midiáticos, né? Que a gente não vê tanto resultado assim, que não são respeitados. É uma confusão, é uma desordem, entendeu? Da democracia, particularmente, a gente fica olhando quem foi que evoluiu, quem é que estacionou, quem é que deu passo para trás, né? Porque as pessoas pensam que democracia é só votar, e as pessoas ainda acham que quem decide a eleição é o voto. O voto é importante, mas tem uma estrutura de manipulação de coisas atrás do voto que a gente tem só a sensação de que está participando, né? E ainda não participa muito certo. Enfim, para encerrar, a gente viu, eu fiz essa pergunta na aula, tive que fazer rapidamente, mas eu queria só encerrar com ela, porque acho que o mundo está de olho nisso. Qual a página cabe ao terrorismo no século XXI com o que está acontecendo no Afeganistão? Com a saída dos Estados Unidos, com a revelação dos erros que foram cometidos pelos próprios Estados Unidos na questão de como lidar com a questão do terrorismo, as células que foram militarizadas, Cabul que foi tomada, a sensação de que a gente tem que o Talibã vai ser menos cruel, não vai deixar de ser cruel, mas vai ser menos cruel, e a mídia mostra uma coisa porque eles mostram uma coisa, mas na verdade quem está lá enclausurado, jornalistas, outras pessoas das universidades já estão revelando os horrores que estão acontecendo. Enfim, que página cabe esse momento do terrorismo, que pode ser um momento de terrorismo, e eu passo a bola para você que é o especialista, na agenda de eventos desse século, na sua opinião? Que leitura você faz disso tudo? Eu acho que o episódio do Afeganistão, ele mostra os Estados Unidos menos preocupado com a estabilidade global do ponto de vista militar e de segurança do que esteve antes, né? Isso já aconteceu antes, em momentos de fragilidade política, econômica, os Estados Unidos dão uma recuada, né? Botam um pé no freio, assim, não é? Vamos intervir um pouco menos. Isso aconteceu depois da Guerra do Vietnã, da doutrina Nixon, né? Você meio que terceiriza essa função. É melhor vocês mesmos cuidarem disso, né? Eles acreditavam que, por exemplo, no Vietnã do Sul teria um governo que ia conseguir conter os socialistas do Norte, quebraram a cara, o Vietnã do Norte conquistou o Vietnã do Sul e hoje tem um Vietnã só. Tentaram a mesma coisa no Afeganistão e foi mais rápido ainda. Não, a gente vai deixar um governo lá no Afeganistão e ele vai negociar com os talibãs e vai fazer um governo de coalizão. Não demorou uma semana, eles não conseguiram nem tirar as tropas todas, o governo já tinha caído e o resto das tropas só foi retirado já no novo governo do Talibã, com o qual eles já estavam negociando desde o governo Trump. Então, o governo dos Estados Unidos meio que lava as mãos, assim, um pouco, né? Olha, esse negócio de guerra ao terror foi um pouco o que eu falei no início, né? Depois da pandemia, até agora, o 11 de setembro era a marca da nossa política externa. Está fazendo guerra contra o terror, Guantánamo, invadimos o Iraque, a questão do petróleo, vamos invadir o Afeganistão. Depois de 20 anos, eles meio que caíram a ficha, olha, tá bom, já passou isso, esse negócio, né, da guerra ao terror, vamos fazer outras coisas, vamos focar agora. Tem outras guerras. Tem outras guerras para lutar, né? Tem a guerra contra o vírus, tem a guerra contra o negacionismo, tem a guerra contra a ciência, tem a guerra do meio ambiente, né? Tem a guerra da tecnologia e tem a guerra indireta, a guerra fria contra a China, que agora está em ascensão e que ela falando alto. Né? Então, quem tem muito medo do Afeganistão motivar movimentos terroristas é a China, que agora ficou com essa batata quente ali no seu colo, né? Que faz fronteira, uma pequena fronteira, o cabo da frigideira, que é uma pequena fronteira do Afeganistão com a China. Mas o medo dos chineses é que a influência do Afeganistão e o radicalismo islâmico possa influenciar a província de Xinjiang, que é a província onde você tem os uigures, né? Que é um grupo turco, mas muçulmano, que é separatista, religioso e é uma pequena parcela da população da China, justamente na parte mais oriental dos chineses. Então, em relação ao terrorismo, acho que é a China que vai começar a tentar, não por acaso reconheceu imediatamente o Afeganistão, está conversando com eles, provavelmente vai financiar, vai dar dinheiro, tipo assim, a gente vai encher vocês de dinheiro, mas não enchem o nosso saco, não perturbam muito aqui. Isso eu acho que é uma questão. Outra questão, né, em relação à questão do lugar do terrorismo, é que me parece que cada vez mais esses terrorismos
não estarão necessariamente vinculados ao islamismo, a uma religião e etc., mas estarão vinculados a um nacionalismo radical que é contrário à globalização. A ideia não é contrária à globalização. De que essa democracia que você falou, não é, que tem muitas vicissitudes e vieses, não apenas do voto, ela não atinge uma boa parte da população, de que essa democracia não funciona. Né? Para quem está passando fome, ela não funciona. Para quem sofre racismo, ela não funciona. Para quem sofre machismo e misoginia, ela não funciona. Para quem queria ser preconceituoso, racista, misógino e agora não é mais e não pode ser mais, não é, porque sofre preconceito, ela também não funciona. Então eu queria uma ditadura para voltar aos velhos tempos, onde eu podia dar vazão plena aos meus preconceitos. São esses grupos que não se sentem representados pela democracia que podem radicalizar posturas iliberais e, em nome da nação, da pátria, de Deus, sei lá, adotar medidas radicais que, a meu ver, beiram o terrorismo, que poderiam chegar a uma posição terrorista. Muito mais dentro de lógicas nacionalistas, como a gente viu em vários países, como a gente viu na França, está fazendo aniversário agora, os atos terroristas na França, que ainda tinham vinculação com os muçulmanos, mas que em outros países poderia ter a ver, a meu ver, muito mais com um nacionalismo radical que ganha muita força na Hungria, que ganha muita força na Bielorrússia, que ganha muita força na Índia, e que tem, obviamente, seus representantes no Brasil, nos Estados Unidos também. Enfim, muita coisa vai acontecer ainda. Professor, muito obrigada pelo seu tempo. Quem está nos vendo ao vivo ou nos vendo depois nos nossos canais da Rede Meio Norte, os digitais, teve o privilégio de ter uma aula e bem rápida com vários assuntos importantes do professor João Daniel, que eu deixei de mencionar, que ele é professor de História e de Atualidades na plataforma Descomplica, é autor do Manual do Candidato de História do Brasil, editado pela Fundação Alexandre de Gusmão, e ele fala muito bem, como você pode perceber, e com clareza, que dá para a gente entender e despertar. A gente está precisando de mais professores de História do seu nível nas escolas públicas e privadas e universidades do Brasil, porque nós precisamos ser despertados, cair a ficha de uma vez por todas e a gente parar de ser enganado. O mundo precisa de mais gente pensando, viu, professor? Muito obrigada pela sua aula, foi uma aula, viu, gente? Muito obrigada de verdade. Muito obrigado, Maia, um bom trabalho e sucesso para o seu programa. Obrigada, querido.